Iniciando a nossa correção da atividade de grandezas proporcionais, nós temos aí as 4 primeiras questões, onde a primeira questão pergunta se essa proporção aí é verdadeira. Então, para a gente saber se essa proporção aí é verdadeira, que proporção? Se 10 terços é igual a 30 sextos, certo? Basta que a gente faça uma propriedade, né, que é o chamado produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Ou seja, 10 vezes 6 dá quanto? Resulta em quanto? 60. Eu fiz o produto inicial, fazendo aqui nessa multiplicação 10 vezes 6. E aqui eu vou fazer agora 3 vezes 30. Quanto é 3 vezes 30? Resulta em 90. Só que 60 não é igual a 90, é diferente, né? Mais uma vez, 10 vezes 6, né? Nessa primeira diagonal dá 60, e nessa outra diagonal nós temos que 3 vezes 30 dá 90. Então vocês podem observar que essa proporção ela não é verdadeira, né? Ela é falsa. Então, essa primeira questão tem como resposta, né? 60 diferente de 90, ela é falsa. Observa aí a segunda proporção, pergunta se 15 quintos é igual a 6 sobre 2. Observe que aí a gente não precisa nem aplicar a propriedade, porque aqui é uma divisão e aqui é outra divisão. Se eu pegar 15 e dividir por 5, resulta em 3. Se eu pegar 6 e dividir por 2, resulta em 3. E realmente 3 é igual a 3. Então sim, né? Essa proporção é dita verdadeira. Aí observa agora essa terceira, que ele pede para você apresentar a razão entre as grandezas dadas e interpretar o resultado, né? Então, nessa alternativa A, ele diz o seguinte: um carro percorreu 200 km com 20 litros. Então, ele percorreu 200 por 20, que resulta em quanto? 20 dividido por 2 dá 10. Isso quer dizer o quê? Que ele fez 10 km por litro, né? Então, é esse o resultado, a interpretação, né? Por litro. Então, quer dizer que a cada 10 km, no caso, ele percorre 10 km gastando 1 litro de gasolina. Nessa letra B, ele fala que nós temos aqui, o carro percorreu 400 km em 5 horas. Então, a gente pega 400 e divide por 5, que resulta em 80. Então, quer dizer que ele fez 80 km por hora, certo? Então, quer dizer que a cada hora ele percorreu um total de 80 km. Isso aí pode até ser considerado a velocidade. Ele percorreu essa distância com uma velocidade média de 80 km a cada hora, né? 80 km por hora. Nessa letra C, ele fala que uma costureira produz 200 camisas em 5 dias de trabalho. Então, a gente pega 200, divide por 5, resulta em 40. Então, ela produz 40 camisas durante, no caso, cada dia, né? Cada dia ela tem uma produção exatamente de 40 camisas. E aí, um CD com 12 músicas tem o tempo de duração total de 48 minutos. Então, eu tenho agora que pegar 48, dividir por 12. Isso aqui é igual exatamente a 4, né? Então, quer dizer que o quê? Que é 4 músicas, né? Cada música tem um total de 4 minutos. É 4 minutos por música. Então, dessa quantidade total de 12 músicas, cada música tem um tempo mínimo, né? Tempo médio, na verdade, de 4 minutos. Nessa quarta questão, ele pede para você determinar o valor do termo, né? Apresentado pela incógnita. E aí, se você observar, nessa letra A, por exemplo, nós temos aí x sobre 3, que é igual a 24 sobre 6. Basta que a gente faça aqui meio pelos extremos, né? Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Nós temos que 6x é igual a 3 vezes 24, que dá igual a 72. E aí, a gente divide 72 por 6, isso aqui é igual a 12, né? Então, esse é o valor de x nesse primeiro item. No item B, nós temos que 8y, ou 8 sobre y, na verdade, é igual a 50 sobre 25. Aí, para você quiser facilitar a sua vida, observe que aqui nós temos uma divisão. 50 dividido por 25, isso aqui é igual a 2. Qual é o número que divide 8 que resulta em 2? 4, né? 8 dividido por 4 é igual a 2. Então, nesse caso, o y vale 4. Nesse item B. No item C, nós temos que 1/4 ele é igual a 7 sobre z. Nesse caso, é aconselhável fazer a propriedade, né? Meio pelos extremos, e você já tem direto. Z é igual a 4 vezes 7, 28. Certo?
E na letra D, para finalizar essa questão, nós temos que 6 sétimos é igual a W sobre 21. Faço o meio pelos extremos. Temos que 7W é igual a 6 vezes 21. Se você quiser fazer assim, ó, 21 vezes 6. Por que isso? Observe que eu consigo dividir aqui, ó, 21 por 7. Aí esse 7 aqui vai embora e só sobra exatamente a divisão de 21 por 7. Então W vai ser igual 21 para dividir para 7 dá 3, né? 3 vezes 6, esse W resulta em 18. Nessa questão 6, fala que a razão entre a idade do meu pai e da minha mãe é de 12 e 11 avos. E a soma de suas idades é 115, né? E aí quer saber a idade de cada um. Nessa questão a gente vai ter que fazer que a razão, vamos chamar a idade de 1 de x e a idade do outro de y, que a razão 12 sobre 11 está para a razão das idades, né? Então a idade de um vou chamar de x e a idade do outro chamar de y. Né? Então no caso a idade do pai é x e a idade da mãe é y. Fazendo aqui meio pelos extremos nós encontramos 12y igual a 11x. E aí nesse caso está multiplicando para se dividir no y vai ser igual a 11 12avos de x. Beleza? Só que aí a soma das idades é 115. Então se eu somar as idades uma idade mais a outra, isso aqui tem que resultar, na verdade, em 115. Só que a gente viu aqui nessa substituição, teremos que substituir, que y vale 11 12avos de x. Então, onde tiver y, a gente coloca 11 12avos de x, que é igual a 115. O que é que você observa? Que a gente vai ter que fazer o produto tudo por 12, né? Então, aqui vai ficar 12x mais 11x, que é igual a 115 vezes 12. Então, 115 vezes 12, isso aqui dá 1.380. Então, esse valor x que eu quero, ele vai ser a divisão, né? Esse x que eu quero, ele vai ser a divisão de 1.380 por essa soma. Quem é essa soma? Dá 12 mais 11, 23, né? Então, eu tenho que pegar 1.380 e dividir por 23. Isso resulta em 60. Então, quer dizer que meu pai é o mais velho, né? Ele tem 60 anos. E a mãe tem a diferença, né? De 115 menos 60, que dá exatamente 55. Né? Então, o valor de x é 60, então o y só pode ser igual a 55. Na hora que eu somo esses dois valores, a gente encontra exatamente 115. Já essa questão 7, ele fala que a produção de uma metalúrgica em certo dia obedeceu a essa razão, né? 9 sobre 10, entre o número de determinado modelo de panela e o número de suas tampas, que vai ser exatamente a mesma coisa de x sobre y. A gente vai fazer aqui meio pelos extremos, vai encontrar 10x, que é igual a 9y, consequentemente x vai ser igual a 9 décimos de y. Só que ele fala que a soma dessas unidades, né, ou seja, x mais y, dá 2.000, né? 280. Só que aí, observe que é a mesma situação da questão anterior. Tenho que pegar esse valor aqui e substituir no lugar de x. Então, no lugar de x eu coloco 9 décimos de y, mais y, que é igual a 2.280. E aí, tudo vai estar em termos de 10, né? Multiplicar isso aqui por 10 e isso aqui por 10. Então, vai ficar 9y mais 10y. Isso aqui por 10 vai ficar o quê? 22, 80 e mais um zero. Ou seja, 22.800. E aí, quem será o nosso y? O nosso y será igual à divisão de 22.800 pela soma, né? Que soma? 10 mais 9, ou seja, que dá 19. E aí, se eu pegar esse valor e dividir por 19, a gente encontra um total de 1.200. Então, quer dizer o quê? Das quantidades que nós temos é o quê? Quem seria esse 1.200? É o y, é a segunda variável, ou seja, o número de tampas. Então, quem vai ser o número de panelas? É o x. Então, quem é o x seria a diferença de 2.280 por 1.200. E aí, se eu tirar aqui ó, de 2.280, tirar 1.200, só sobra exatamente 1.080. Então, esse x, ele vale 1.080. E aí, finaliza essas duas questões. Então, dando continuidade à correção, observe que essa questão 8 diz assim, que, né, se um relógio com defeito ele atrasa 2 minutos por dia,
quantos dias se passaria para o atraso ser de 1 hora? Observando que essa 1 hora, nós temos 60 minutos, né? E aí, claro, se eu atrasei 2 minutos a cada dia, e você observa que se a gente pegar essa quantidade de 60 e dividir por 2, resulta em 30. Então, aquele atraso era 2 minutos a cada dia. Então, vai se passar, né? Uma quantidade de 30 vezes 2 minutos, que vai dar um total de 30 dias. Então, aqui seria a resposta. Letra C. A resposta é bastante óbvia, né? Bastaria pegar essa quantidade transformada, dividir por 2, aí já seria a resposta. Agora, essa questão nova, você tem que observar ela um pouquinho mais com atenção, porque ela diz assim, né? Uma mãe sempre reserva R$ 396 para dar de mesada para seus 2 filhos. As quantias destinadas a cada um, né, são proporcionais às suas idades, que são 12 e 21 anos cada um. E quanto cada um vai receber de mesada? Então, observe que a gente vai ter que ter uma quantidade que a gente vai chamar de x, onde cada idade terá que ser multiplicada por essa quantidade, que quando a gente for somar essa divisão, lembrando que vai ter que ser a mesma quantidade, proporcionalmente dividido, teria que resultar em 396. E aí, claro, pegando essa soma, 12 mais 11 dá 33, então 33x é igual a 396. E aí a divisão, né, de 396 por 33 dá 12. Então aquela quantidade na hora da divisão é 12, proporcionalmente falando. Então quer dizer que um filho que tem 12 anos, bastaria pegar 12 e multiplicar por 12, então ele vai receber aqui, ó. Deixa eu só mudar a cor. Esse outro filho ali vai receber um total de 144. Certo? E o outro é só pegar 21 e multiplicar por 12. Pegar só aqui 21 e multiplicar por 12, que dá um total de 252. Mas aí será que isso aí é provado que vai dar certo? Sim, ó. Se eu pegar 144 e se eu somar com 252, como eu falei, tem que dar exatamente a quantidade que ela dividiu, né? Ó, 4 com 2 dá 6, 4 com 5 dá 9 e 1 com 2 dá 3. Dá exatamente 396. E, por fim, nós temos aí a última questão, pedindo para classificar os itens em verdadeiro ou falso. E a primeira afirmativa é que a área de um triângulo é diretamente proporcional à medida de sua altura, isso aqui é verdade. Teria que observar a fórmula da área do triângulo, que é base vezes altura dividido por 2, então é diretamente proporcional, né? O perímetro de um triângulo, ele é diretamente proporcional à medida de seu lado, verdade. A área de um quadrado é inversamente proporcional, aí já seria falso. Certo? O perímetro de um quadrado é diretamente proporcional ao seu lado. Então, o perímetro de um quadrado é diretamente proporcional ao seu lado. Verdade. O tempo de uma viagem é inversamente proporcional à velocidade do veículo. Nesse caso, se você for olhar bem, a velocidade é dada por km por hora, né? Então, o tempo de uma viagem é inversamente proporcional à velocidade do seu veículo. Verdade. O preço do tomate é diretamente proporcional à quantidade de tomates disponíveis à venda. Verdade. A quantidade de erros em uma prova é inversamente proporcional ao tempo de estudo dedicado a ela. Nesse caso, se a gente pega a quantidade de erros em uma prova, não necessariamente, né? A quantidade de erros em uma prova é inversamente proporcional ao tempo de estudo dedicado a ela. Não necessariamente, isso aqui é falso. Então, quando a gente não tem uma certeza, torna-se falso a afirmativa. O tempo de enchimento de um reservatório é inversamente proporcional ao número de bombas idênticas usadas? Falso. E aí finaliza a nossa correção.